Olá pessoal, meu nome é Antonieta e esta é uma série sobre a história da dança no mundo e na igreja. Hoje nós vamos falar sobre o romantismo no balé. E antes de começar, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, e deixar seu like, por favor. Os balés românticos, foi nessa época do romantismo que começaram os balés de repertório. O romantismo foi um movimento de valorização dos sentimentos, algo que já vinha sendo priorizado anteriormente, nas aulas anteriormente, nós já falamos sobre isso, né? Os sentimentos mais do que a técnica, mas nessa época a técnica continua sendo valorizada também. Nesse momento, o que se buscava com a técnica era a poesia do corpo, os movimentos, a liberdade, e saía totalmente fora daquela concepção anterior da perfeição dos deuses. Então foi o balé, a dança se libertou dessa visão, né, que anteriormente nós já falamos lá também, a dança na Grécia e a dança em outros tempos, que eles visualizavam os deuses, que teria que ser perfeito. Uma das grandes inovações da era romântica foi o surgimento da dança nas pontas. Foi aí que as bailarinas começaram a dançar nas pontas e também houve o surgimento dos padedês, os homens mais fortes, porque eles tinham que carregar as mulheres também. Nesse clima, em 1832, nasceu La Sylphide. Foi o primeiro balé coreografado nas pontas. E era uma história romântica, que na época já baseada nos acontecimentos diários, só que eles misturavam com o lado humano com o lado espiritual. Então se tratava de temas cotidianos, somados com seres espirituais como fadas, duendes. E o lado grego, Olimpo, praticamente esquecido já nessa época. E aí as roupas também começaram a usar bastante, muita roupa branca, as saias de tule que a gente vê bastante ainda, rodadas. E o corpo começou a aparecer um pouquinho mais, aí elas se esforçaram mais ainda nas técnicas, além de se tornar para a época algo mais sensual. Então, foi nesse mesmo molde que apareceu em 1841 o balé Giselle. Eu acredito que você já deve ter escutado falar nesse balé, ou assistido. Se você não assistiu ele inteiro, você assistiu ao menos alguma sequência, alguma bailarina dançando. Isso normalmente, quem faz balé sempre acaba dançando balé de repertório, então são trechos, e Giselle é um deles, importantíssimo. Hoje eu vou deixar o link aqui desse balé para você assistir inteiro, é uma oportunidade, né? É importante a gente estudar um pouco sobre a história. Normalmente a gente assiste um pedacinho, mas existe uma história dentro do balé e é muito legal de conhecer. Esse especificamente, Giselle, conta a história de uma aldeã super romântica que amava dançar e ela passava o dia inteiro dançando. Então já começa o balé ela dançando muito na vila inteira. E aí ela encontra um homem e se apaixona. Só que ele está vestido de um aldeão também, só que na realidade ele é um nobre. Mas existe outro que também gosta dela, é apaixonado por ela. Esse nobre, na realidade, ele já é comprometido. Então a história acontece toda aí. Ela sofre do coração, então assim, é uma história romântica, ao mesmo tempo dramática. E o primeiro e o segundo ato são completamente diferentes. O primeiro ato rola toda essa história, né, de amor, e depois aparece a pessoa que era comprometida com este homem, e acontece um monte de coisa. Você vai lá assistir.
o segundo ato aparece essa parte dos espíritos que a gente comentou, que eu mostrei para vocês, né? Então eles vão já, inclusive eles dançam no cemitério e aí mostra para vocês como que era, como que eles pensavam no balé nessa época, tá? Então hoje foi isso. Na próxima aula nós vamos falar sobre a dança se espalhando pela Europa. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham uma ótima semana e deixa seus comentários. Um abraço.